Diz assim o texto: Jesus subiu ao monte e convocou para si aqueles a quem ele queria, e eles foram para junto dele, e escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar. Versículo 15: e tivessem autoridade para expulsar demônios. Amém? O texto, ele fala sobre a convocação dos 12. E eu gosto de usar esse texto falando sobre os 3 aspectos do chamado de Deus na nossa vida. Deus nos chama, cada um de nós, e esse chamado que Deus faz, ele tem um processo. E esse processo ele se divide em 3 partes. O primeiro processo está no versículo 13, quando ele diz assim: Jesus subiu ao monte e convocou para si aqueles a quem ele queria. O primeiro processo, Jesus chama para ele, para a salvação. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Né? Então o primeiro chamado, o primeiro processo na vida da gente é o chamado para ser salvo. A gente estava no mundo perdido, no pecado, nas trevas, sendo enganado por seitas que tem por aí inúmeras, né? E de repente Jesus vai e nos chama, nos convida, nos chama para Ele, para pertencer a Ele, para a salvação. Esse é o primeiro processo. É você ser salvo, é um novo nascimento, é o maior milagre, é maior do que ressurreição de mortos, maior do que cura de paralítico, maior do que cura de cego. O maior milagre da humanidade é o novo nascimento. Por quê? O homem nascer de novo da água e do Espírito é uma obra tremenda. Ninguém consegue fazer isso, ninguém consegue mudar outra pessoa, só o Espírito Santo. Então esse novo nascimento, nós nascemos através do Espírito Santo. A palavra de Deus manda a gente pregar, não manda a gente converter ninguém. Eu não sou obrigado a converter as pessoas, eu não sou obrigado a converter os membros da minha igreja. Eu sou chamado para proclamar o Evangelho. Isso sim, eu tenho que anunciar. Agora a conversão, a mudança de vida, o novo nascimento, a pessoa nascer de novo no reino de Deus, porque Jesus não chamou a gente para ser crente, Ele chamou a gente para nascer de novo. Ser crente, até o diabo é crente. A igreja está cheia de gente dizendo que é crente, é porque crê, mas não nasceu de novo. Então a preocupação que Deus quer de nós é nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, aí começa, quando o bebê, quando era bebê, agora não, ele já está grande, né? Mas o bebê, quando ele nasceu, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi tirar o peito da mãe para mamar. E até hoje eu não tive pendurado, né? Mas ele procurou imediatamente. Uma pessoa, quando ela nasce de novo, a primeira coisa que ela faz é o quê? É querer crescer em Deus, querer conhecer mais de Deus, é se apegar com a palavra, é se apegar com a oração, é se encher de Deus. Esse é o primeiro ponto de quem? Primeiro sinal. Não adianta dizer que você nasceu de novo se não tem sinal. Não tem sinal. Você pode enganar você mesmo, mas enganar os outros, mas não engana a Deus. Você nasceu de novo? Cadê a sua fome pela palavra? Cadê a sua fome pelo aconchego com Deus, de buscar a Deus? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que ele diz que ele escolheu 12 para estarem desqualificando, mas na outra versão diz para estarem com ele. Então, quando Jesus escolheu, a primeira escolha foi para a salvação. O segundo processo agora entra o segundo processo. O primeiro é para a salvação. Entra agora no segundo processo. Qual o segundo processo? É o discipulado. O discipulado é isso, é a gente caminhar junto, é crescer na palavra, é aprender na palavra, é aprender como caminhar com Cristo, né? Como caminhar com Cristo. Esse é o discipulado.
Os discípulos passaram 3 anos e meio caminhando com Jesus. Discipulado não é você ficar sentando para dar estudo bíblico, também faz parte do estudo bíblico, do conhecimento, mas o discipulado é transferência de vida. Eu acredito que desse período aqui que o Wesley e a Cida têm caminhado junto conosco, eu acredito que eles já podem ter pego alguma coisa de mim, alguma coisa que eu possa ter transferido como transferência de vida, de exemplo, né? Não sou anjo, nem sou vice-anjo, né? Mas eu acredito que eu possa ter transferido algum exemplo. Então é isso, os que caminham comigo, o exemplo de quem está seguindo a Cristo. E o discipulado é isso, é caminhar junto, né? É você crescer em Deus. Não é crescer teologicamente, não é crescer, é crescer em Deus, caminhar. Eu fico feliz, vejo como Deus agindo na vida de cada um aqui, na vida de cada um, eu vejo Deus agindo. E é um processo. Então esse é o segundo processo, a segunda parte do processo. A terceira parte do processo, ele diz assim, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Terceiro processo é o ministério. A terceira parte do processo na vida da gente é o ministério. Eu estar preparado. Hoje existe um erro muito grande na igreja em geral. A pessoa se converte hoje, amanhã ela já está no púlpito pregando, ensinando para os outros. Cara, ela tem que aprender primeiro, ela tem que sentar, aprender, saber o que a gente crê, qual é a doutrina da igreja, qual é o ensinamento, para poder ela estar falando. Vamos dar oportunidade. Aí chega lá um monte de gente. Eu fui numa igreja de Recife, que eu saí de lá 11 horas da noite, porque todo mundo que estava lá tinha que ter oportunidade. Aí você não conhece a vida da pessoa, às vezes a pessoa está lá na rua se prostituindo, adulterando, roubando, mentindo, e às vezes está dando até testemunho mentiroso em cima do púlpito, e você bota ele para falar lá, não é isso? O cara vem, está em prostituição, chega, ninguém conhece ele. Então lá na igreja eu só convido quem eu conheço. Eu sei como é a vida da pessoa, né? E eu estou formando, eu vejo a minha igreja hoje, o grupo, a minha não é a igreja de Jesus, mas o grupo que eu estou trabalhando, eu vejo como um grupo de pessoas que estão sendo formadas, uma liderança que está sendo formada. Daqui uns dias a gente terá muitos pastores, porque caminhamos juntos, aprendemos juntos, choramos juntos, sorrimos juntos, né? Às vezes perdoamos, às vezes um dá uma palavra para o outro que não é agradável, está num dia mal, está no TPM da vida, né? Aí fala uma coisa de qualquer jeito, atravessado, aí o outro já fica meio aborrecido, mas aí vai lá, o fulano me perdoa, eu agi assim com você. A vida é isso. Andar em comunidade é isso. Eu li um livro há muitos anos atrás chamado Comunidade, Lugar de Perdão e de Festa. Nós temos celebrações, mas nós temos perdão também. Nós temos que nos perdoar uns aos outros nas fraquezas, numa fala que o outro fala, num erro que o outro comete, né? Numa atitude que o outro faz. Então eu vou liberar perdão, vou perdoar. E esse perdão que vai me fazer andar em paz, que vai me fazer andar tranquilo. Tem hora que eu tenho que pedir perdão para minha esposa, tem hora que ela tem que pedir perdão para mim, né? Tem a Sara, minha nora, eu amo como uma filha mesmo. A Sara para mim é uma filha, né? Mas tem hora que eu tenho que pedir perdão para ela, né, Sara? Já teve um momento que eu chegava, Sara, me perdoa, eu me excedi nessa colocação, tá? Entendeu? Guilherme também. Então, as crianças, nós estamos aí. Por que a gente não pode pedir perdão para a criança? Isso é o quê? É o crescimento, é o nosso crescimento. Através dessa maturidade, desse crescimento, nós vamos estar aptos para ensinar os outros. Agora, se eu não tenho exemplo na minha casa, se eu não tenho exemplo entre os irmãos, se eu não tenho exemplo no meu trabalho, se eu não tenho exemplo onde eu estudo, o que eu estou querendo fazer ensinando para os outros? O que eu estou querendo fazer e dar palavra lá no púlpito para a igreja?
eu não tenho exemplo. De repente eu estou dando um exemplo e tem uma pessoa lá dizendo, aquele hipócrita lá, aquele cara está me devendo, caboteiro, está me devendo e fica se escondendo de mim, está ali falando. Você está entendendo? Então são essas coisas que fazem parte do processo do dia a dia. Diga, meu filho. Pega até um pouco do que a Cláudia pregou ontem na questão na reunião das mulheres, ela falou sobre o caráter. Né? O caráter. Então esse processo, preste bem atenção. O primeiro processo é a salvação. O segundo processo é a formação do caráter. Jesus está formando o caráter dele em nós. E nós somos como um vaso na mão do oleiro. Tem duas mãos. Alguém já viu um vaso sendo feito, aquele vaso? Aí o oleiro está aqui, né? E vai formando o vaso. Tem uma mão que trabalha por dentro, né? E tem uma mão que trabalha por fora. A mão que trabalha por dentro é o Espírito Santo de Deus. Nós somos o vaso. A mão que trabalha por dentro é o Espírito Santo de Deus. É aquilo que eu e você não conseguem se libertar. E aquilo que eu e você não conseguem deixar. Tem coisa que às vezes você não consegue, né? E aí, só o Espírito Santo. E a mão que trabalha por fora, qual é a mão que trabalha por fora? É o seu discipulador, é o seu chefe, é o seu líder. Às vezes você diz, poxa, eu tenho um chefe chato. Mas Deus está usando aquele chefe para tratar do teu caráter. Deus está usando. Comece a agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço porque eu tenho um chefe chato, porque alguma coisa da minha vida precisa mudar. Então comece a agradecer, ao invés de murmurar, ao invés de criticar. Então o segundo processo é o que? O caráter. Primeiro é ser salvo, a gente já é salvo. A gente é salvo através da fé em Cristo. Mas o caráter, para ser formado, leva tempo. Ministério é que nem a lei da física. A lei da física diz o quê? Pressão e tempo forma a matéria. Pressão e tempo é o que forma a matéria, não é isso? Pressão e tempo. Então você quer ser um ministro na casa de Deus, você quer ser um pregador, um pastor, uma pastora, um líder, alguma coisa, você precisa passar pela pressão e pelo tempo. Porque tem muita gente caindo, se arrebentando, porque mal começou, já está pregando, já está ensinando para os outros, né? Lá no Recife, eu estava em Recife, numa favela, e eu ganhei o dono da favela para Cristo. Ele começou a me observar, ele disse, esse cara está aqui, ou esse cara está fugindo da polícia, ou ele é policial disfarçado. E começou a me observar. Ele me observou 6 meses. E ele ainda mostrou o poste que ele ficava atrás me olhando. Ele olhava todo o meu movimento. Eu ia para a igreja, abria a igreja, dobrava o joelho, eu olhava sozinho, não tinha ninguém, eu sozinho lá orando. E ele observando. Quando foi um dia, ele entrou na igreja, aceitou Jesus, entregou as armas. E a partir daquele momento ele passou a servir a Cristo. E ele falou para mim, olha, eu pensava que o senhor era alguém fugitivo da polícia ou era algum bandido, mas eu vi que o senhor é um homem de Deus. E eu agora quero seguir esse Jesus que o Senhor serve. E aceitou Jesus, eu comecei a discipular ele. Né? Foi difícil para ele, foi, entendeu? Mas aí minha esposa, até quando eu levei ela lá no Recife, ela conheceu ele. Ele se tornou de um jeito que tudo que ele ia fazer, ele me pedia orientação. Tudo que ele ia fazer. Aí uns irmãos de uma igreja aí, né? Porque o pessoal é assim. Ganhar para Jesus não quer não, mas quando você está na igreja, eles querem levar você. Aí aquele pessoal da igreja chegou aí e falou assim, rapaz, vem para cá, você vai gravar naquela época era fita cassete, era DVD, né? CD, fita cassete, VHS, né? Você vai gravar umas fitas e a gente vai sair por aí, você vai ganhar muito dinheiro com o seu testemunho. Ele falou, não, tem que perguntar para uma pessoa primeiro. Aí me procurou e falou, o que o senhor acha? Eu gravar o meu testemunho, eu filmar o meu testemunho. Eu falei, meu filho, deixa eu te falar um negócio. Primeiramente, o seu testemunho já está sendo dado aqui na comunidade. Para você ter ideia, ficou 3 meses na igreja, indo eu e ele só. Ninguém queria ir com medo, porque ele estava na igreja. Ninguém, os irmãos da igreja, ninguém queria ir. Porque passamos 3 meses, eu e ele, sozinho, indo para os cultos. Aí depois o pessoal começou a chegar
igreja não acreditou, né? E aí ele falou: o que eu faço? Eu falei: o que você faz? Não faça isso. Isso é cilada do diabo para derrubar você. Para derrubar você. Fique aqui, o seu testemunho já está sendo dado. As pessoas que te conhecem já sabem quem você era e quem você é agora. Elas vão ver se realmente você agora está em Cristo. E outra coisa, você vai pegar esses VHS, esses vídeos, vai gravar e vai dar testemunho nas igrejas. Tem algum desafeto seu lá, pode até prender você. Esse é aquele cara que fez aquilo, entendeu? Isso é uma cilada do diabo. Ele falou: não, pastor, o senhor tem razão. Eu não vou seguir esse caminho, não. Vou seguir o seu conselho. Trabalhando de pedreiro, com a perna machucada, trabalhando de pedreiro para ganhar o pão dele. O cara que tinha dinheiro a hora que quisesse, mas se submeteu. Hoje é obreiro, era analfabeto, começou a estudar, e agora é obreiro na igreja lá no Recife. Então, assim, é um processo. Paulo, quando se converteu, caiu do cavalo. Tem muita gente que pensa que Paulo caiu do cavalo hoje e amanhã já era missionário, né? Paulo passou 14 anos. A palavra de Deus diz que Paulo começou a pregar, teve que fugir, voltar para Tarsis, para esperar o tempo certo para poder voltar. Paulo esperou 14 anos. Pior do que Paulo, Jesus esperou 30 anos para começar o ministério. Então, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes existe esse afã, muitas pessoas pilhando a gente, né? Olha, você já tem dom, você já está preparado, você já tem que estar pregando, você tem que dar testemunho lá na frente, você já tem que ensinar, você tem que ser pastor logo. Aí quando daqui a pouco você encontra a pessoa, está lá no mundão, desviado no boteco, enchendo o tacho de cachaça. Então vamos respeitar o processo. Eu vejo todo mundo, eu já falei isso, não foi a primeira vez. Eu não estou formando, eu vejo aqui o quê? Uma liderança. Eu vejo aqui uma liderança sendo formada. Não já falei isso, não foi? Eu vejo aqui uma liderança sendo formada. Uns estão numa fase, outros estão em outra, mas está caminhando. Eu estou observando todo mundo. E eu sei que Deus vai. Então eu tenho segurança chegar e dizer: irmão fulano, vai lá, abre a Bíblia lá, dá uma palavra lá, porque eu sei a vida daquela pessoa. Ele está lutando com algumas coisas, mas ele está ali buscando a Deus, né? Mas uma pessoa que quer viver desregradamente, dissolutamente, de qualquer jeito, fazendo o que dá na telha, esse aí para mim, ele está desaprovado. Então nós temos, esse é o processo de Deus. O processo é esse: salvação, discipulado e ministério. Primeiro eu sou salvo, eu vou passar pelo processo do discipulado e depois eu vou para o ministério. Aí quando eu vou sair para pregar, os demônios vão se submeter tranquilamente. Eles vão se submeter. Não vai acontecer que nem aqueles que Paulo que foram expulsar e disseram: sai em nome do Jesus a quem Paulo prega. Os demônios disseram o quê? Jesus nós conhecemos. Não, Paulo nós conhecemos. E Jesus nós sabemos quem é. E vocês, quem são? Aí os endemoniados foram, deram uma surra nele e arrancaram a roupa deles. Está lá na Bíblia. Então, assim, é um período de preparo. E eu creio que Deus, nós agora estamos aí fazendo algumas coisas, e eu dou graças a Deus. Fico feliz por essa reunião, esse agradecimento. Eu me lembro, o Wesley chegou para mim e falou: graças a Deus, fazer os exames aí, está tudo ok, né? Todo feliz, né? A Cida também, sempre dando testemunho das coisas na vida dela. E que Deus continue abençoando cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um e esteja sobre este lugar. Que o nome do Senhor seja engrandecido, seja exaltado. Fiquei feliz de conhecer a irmã. Senti que é uma mulher de Deus mesmo. A gente conhece, né? A pessoa que deve chamar é a pessoa de Deus. E que Deus continue abençoando a senhora, a sua filha, a que está ali, viu? E a todos nós, em nome de Jesus. Bom? Vamos dar um aplauso, pode dar um aplauso, vai dançar.
Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor manifeste o teu poder, a tua graça, a tua unção, e que o Senhor continue com nossas vidas, nos guardando, nos fortalecendo. Continua abençoando o Wesley, a Cida, a Bia, a Mel, continua abençoando os meninos também, toda essa família, e todos aqui com as famílias representadas em nome de Jesus. Amém? Então está terminado agora essa